E beleza? Não sei vocês, mas eu adoro manhwas onde o protagonista vai para um jogo ou ele joga um jogo. Como eu jogo jogos também no celular e no PC, eu me sinto dentro da obra, né? Espero que vocês gostem desses 5 aqui que eu fiz para vocês. E vamos seguir evoluindo, pessoal. O retorno do Ranker. Quando você está no topo da cadeia alimentar de um game que você joga, até o boss considerado mais forte são apenas meras formigas para você. Depois de derrotar o boss até que fácil, para Kang Ion, que era conhecido como Mili God, dentro de um jogo que ele jogava chamado Arena. Para Kang, esse jogo já não era mais o mesmo. Já não fazia mais ele se sentir feliz ao jogar. Ele não sentia mais como se tivesse um propósito naquele jogo. Então ele resolveu deletar a sua conta. Assim indo se encontrar com seu melhor amigo, dizendo para ele os motivos por trás desse feito. E seu amigo ficou extremamente puto com ele, já que Kang era o top 1 de Arena. Só os seus itens, se fosse vendido, valeria milhões de dólares. Mas nosso protagonista ele já tinha uma vida planejada. Primeiro ele iria fazer o serviço obrigatório do exército, depois ele iria herdar a empresa do seu pai. Entretanto, o karma veio dobrado para Kang. Assim, quando Kang veio das suas férias obrigatórias do exército, o prota descobriu que a empresa do seu pai havia falido e o choque foi tão grande para o seu pai que ele entrou em coma induzido, fazendo com que a família dele tivesse que vender tudo para pagar as contas altíssimas do hospital. Assim, nosso protagonista que tinha tudo, agora Kang está tendo que trabalhar numa loja de conveniência, recebendo insultos de pessoas bêbadas, mas ele está fazendo tudo isso para pagar despesas médicas do seu pai. Caminhando e deixando seus pensamentos o levar, Kang não sabia quanto mais tempo ele iria aguentar essa dor. Mas ele recebe uma mensagem do seu melhor amigo que estava tentando falar com ele. Mas Kang ignorava ele por vergonha, né? Já que a família dele tinha tudo e do nada ele faliu, ele tinha vergonha disso. Uma mensagem que o seu amigo mandou para ele gravou na sua mente. O jogo que ele era o top 1 agora está pagando pessoas para jogar, né? Você podia fazer stream jogando esse jogo. Então Kang viu um ar de esperança, agora ele poderia fazer dinheiro com o que ele gostava de fazer. E no dia seguinte ele resolveu comprar uma cápsula para jogar a Arena. Isso fez com que ele se lembrasse do seu passado, quando ele podia comprar uma cápsula sem pensar em dinheiro. Mas agora, para comprar uma cápsula, ele está tendo que gastar 3 meses do seu salário. Uma pessoa que Kang nunca queria ver na vida acaba aparecendo naquele shopping. E para debochar de Kang pela situação em que Kang estava, esse conhecido fala para Kang que foi por causa da família dele que o pai de Kang perdeu tudo, fazendo Kang socar aquela pessoa na cara. E no fim ele foi levado até a polícia detido. E caminhando naquela chuva sem nenhum rumo, escondendo as suas lágrimas com aquela chuva forte, sabendo que nunca poderia vingar sua família, um ar de esperança apareceu. Na TV mostrou pessoas lucrando milhões de dólares em Arena. Então Kang, que não tinha motivação para jogar Arena, agora tem motivação. E agora teremos que acompanhar aos olhos de Kang a sua jornada. No ano de 2024, a humanidade foi agraciada com God Rose, um jogo de realidade virtual. Em pouco tempo do seu lançamento, God Rose já tinha grande impacto no cenário esportivo e também no entretenimento cultural, com seus mais de 1 bilhão de usuários. Através disso, um jogo ele habilitou uma opção de streaming, então muitos jogadores acabavam utilizando essa opção, mostrando para as pessoas eles evoluindo seu campeão e ainda ganhando uma renda no meio disso. Young era um jogador de God Rose, só que ele era um jogador bem abaixo da média, a ponto de receber uma miséria ao participar de uma raid com uma taxa de sobrevivência de 30%. Isso deixando ele muito puto, mas nem sempre Young foi essa pessoa que aceitava essa humilhação por dinheiro. Ele foi um grande jogador de beisebol. Por causa de uma lesão no seu braço, ele havia perdido tudo. E agora ele está tendo que jogar God Rose para ajudar a sua família, complementando a renda. E tentar levar uma vida melhor para o seu irmão e para sua sobrinha. Um conhecido do nosso prota que trabalhava na Lan House tentou até motivar Young, até dizendo que seu personagem tinha alguma chance ainda, já que você consegue levar suas habilidades do mundo real para dentro do jogo. Se você é um lutador, então seu boneco for lutador, você tem uma chance muito grande de ser uma pessoa muito forte dentro do jogo. Como Young ele era um ex-jogador de beisebol, como dentro do jogo a lesão que ele teve na vida real não faria efeito nenhum dentro do jogo, então ele podia lançar bolas de fogo. Então ele poderia utilizar sua habilidade de arremessador nos monstros. Mas tinha um porém, o sistema do jogo habilitava várias cartas e você tinha que escolher. Se você quisesse reescolher de novo, você tinha que gastar um dinheiro e nosso prota não tinha dinheiro. Só que ele acabou pegando uma classe mago meio medíocre, então ele não conseguiria evoluir tão rápido quanto uma classe lendária. Mas dependia muito de sorte. Tipo, ou você pegava um herói no jogo muito bom ou um herói muito ruim. Traduzindo, ou você é rico ou você é sortudo. E Young não era nenhum dos dois. O seu amigo, vendo que ele está muito triste por relembrar sua situação, o seu amigo tenta falar para ele ler uma novel para tirar o estresse dele. E Young simplesmente ignora e vai embora. Por um descuido dele andando na rua, ele não viu o Truque-sama quando ele foi atravessar. E quase que ele foi atropelado, fazendo Young pensar que, quase voltei no tempo. Entretanto, devido à chuva, o chão estava coberto de água, fazendo com que um fio elétrico do porte que havia caído depois que o caminhão bateu,
caísse perto do nosso prota, e lá onde ele estava tinha uma poça de água, assim fazendo o mesmo ser eletrocutado. Ao acordar no hospital vendo que ele era muito azarado, ele vai para sua casa. Quando ele chega no seu apartamento, ao utilizar a chave de biometria do seu dedo, a porta não quis abrir, deixando nosso prota meio intrigado com aquela situação. Por sorte, a sua sobrinha abriu a porta para ele. Ao questionar o seu irmão que a porta poderia estar quebrada, o seu irmão disse para ele que a porta ela abre com reconhecimento do jogo God of War. E nesse momento, nosso prota percebe que ele podia ter perdido a sua conta. Tudo porque ele foi eletrocutado. Isso deu um bug na sua conta, fazendo nosso prota ter que começar tudo do zero. Mas algo estava estranho. Quando ele foi escolher o seu herói, ele conseguia ver as cartas, fazendo com que ele escolhesse o Arquimago. Tipo, só o cara mais rico do mundo ele tinha esse mago. E ele, por ser pobre, ele nunca sonharia em ter esse mago. Só que tinha um porém, não poderia contar pra ninguém, nem pro seu amigo. E agora ele vai usar essa oportunidade que ele tem pra ajudar sua família. O retorno do rank lendário. Mundo dos Sonhos. Um jogo que era global e também era cheio de aventuras, onde todos os humanos tinham curiosidade para jogar. Como, por exemplo, atores, políticos, cantores e etc. Só que só os fortes permaneciam nesse game. Por causa da dificuldade do jogo, que era extremamente difícil. Muitos abandonavam o jogo. Mas Kang estava se lembrando do seu tempo no jogo do Mundo dos Sonhos, ao criar sua conta com o codinome K e como que ele fez para virar o top 1 global do mundo, mesmo com a dificuldade extrema de Mundo dos Sonhos. Mas isso foi há muito tempo atrás, agora Kang está focado na faculdade. Porém, algo chocou ele. O Mundo dos Sonhos estaria lançando uma nova versão. Lógico, como um viciado em ser o melhor, rapidamente Kang foi fazer os seus preparativos para a nova versão. Mas o que Kang não sabia é que assim que ele sincronizou a nova versão, a sua vida iria mudar. Ao adentrar no elevador, Kang havia percebido que o elevador havia parado. Só que apareceu uma tela de sistema para ele, que parecia muito familiar com a do Mundo dos Sonhos. Por curiosidade, Kang apertou o botão de continuar. Só que assim que ele apertou esse botão, a nova versão foi ativada. Uma missão foi ativada, falando que ele teria que sair do elevador antes de ser comido por insetos. Caso ele não saísse, a penalidade era a morte. Depois de 1 minuto de suspense, sem entender nada que estava acontecendo, Kang finalmente conseguiu sair do elevador. Só que ele acabou sendo atacado por um Goblin. E depois que ele entendeu que se ele não matasse aquele Goblin, ele ia morrer, depois de muita luta, Kang conseguiu eliminar aquele Goblin, assim liberando uma habilidade da sua conta original, o Corpo Celeste, uma habilidade que fazia ele se adaptar a diversas situações. O prota se lembra que no Mundo dos Sonhos existiam 11 jogadores, com ele 12, que eram os mais fortes do Mundo dos Sonhos, e ele precisa encontrar essas pessoas no mundo real, para conseguir salvar o mundo. Mas antes, ele precisava concluir o tutorial. Jogador incomparável. Tudo começa com Liu Shen, que havia sofrido um acidente e perdido parcialmente as suas memórias. Como se ele estivesse num piloto automático, ele caminhou até sua casa. Ao chegar em sua porta, uma caixa de lembranças estava à sua espera. Como se fosse uma reprise, ao abrir a caixa, Liu Shen vê fotos que trouxe para ele uma lembrança feliz. A primeira vez que ele jogou Mech Arena contra um jogador convidado que veio de outro país, mas esse jogador que foi convidado começou a menosprezar o país de Liu Shen. Porém, Liu Shen, que nunca havia jogado Mech Arena, jogou contra um profissional e humilhou ele na frente de todos, fazendo todos ali ficarem empolgados com a nova estrela em ascensão, já que ele nunca jogou. Depois disso, Liu Shen jogou e ganhou vários prêmios para sua coleção, até que ele teve uma batalha contra o top 1 de Mech Arena, assim o derrotando com um recorde de combo invejável, ali ganhando um troféu de invencível. Entretanto, algo acabou acontecendo, um acidente talvez. Tudo que Liu Shen se lembrava era o médico dizendo que ele teve um problema cerebral, e agora seu cérebro demora 3 segundos para processar tudo o que está acontecendo, assim fazendo Liu Shen perder seu talento, já que o jogo que ele jogava precisava ter raciocínio muito rápido. Como ele poderia ser o melhor se ele não tem tempo de reação? O seu nome acabou virando uma piada em Mech Arena, fazendo os jogadores fracos o menosprezá-lo, e os jogadores fortes ficaram com receio de desafiá-lo, com medo de alguém dizer que eles estão batendo em aleijado. Liu Shen perdeu tudo, seu título, sua moral e sua guilda. Tudo que veio pelo seu esforço foi tirado contra sua vontade, através de um acidente. Deixando seus pensamentos o consumir, o mesmo viu a caixa que havia um capacete de realidade virtual, mas os seus traumas ainda o cercavam, ao ponto de seu empresário ligar para ele para convencê-lo a jogar Celestial Domain. Todos os pro players de Mech Arena migraram para esse jogo. Assim Liu Shen poderia retornar à sua confiança. Depois de muita insistência, o prota resolveu jogar. Na sala de seleção, Liu Shen mudou seu nick, já que seu nome caiu em desgraça. Por causa da sua tristeza profunda, ele desbloqueou uma classe secreta, Cavaleiro da Morte. Mas não era como ele esperava. Ele virou um esqueleto, mas não deu nem tempo dele respirar. Ele já ganhou uma missão, matar 20 coelhos. Só que algo acabou acontecendo, porque quando ele matava os coelhos, as suas memórias retornavam sobre o seu acidente. Um carro, um taco de beisebol. E Liu Shen se lembra que o médico disse para ele que suas memórias poderiam voltar. Será que não foi um acidente, e sim uma tentativa de homicídio?
Memórias, memórias, memórias. O Florista Forte, New World, um jogo capaz de realizar os seus sonhos, onde você pode guerrear, ganhar dinheiro e até se tornar o rei daquele mundo. Essa propaganda estava bem chamativa no telão. Nosso protagonista estava doido para jogar New World. Lá ele poderia ser um florista. Esse era um sonho bem distante dele. Só que o amigo dele acabou lembrando para ele que ele tem alergia à flor. E seus pais nunca deixariam ele ser um florista. Só de olhar para ele, ele foi feito para herdar a academia dos pais dele, ao ponto de todos ficarem intimidados com seu físico. Seu melhor amigo resolveu levar ele para testar New World, escondido dos seus pais. Por via das dúvidas, ele ia deixar ele na floresta de luz. Lá tinha muitas flores, e já eu poderia curtir muito aquela vista lá. Mesmo com todo o seu tamanho, ele era muito gentil, e New World tinha uma opção de você habilitar a sua aparência no mundo real. E Jaol não era esse tipo de pessoa que utilizava, vou utilizar um corpo de elfo, etc. Ele utilizava o corpo real dele. E ele estava muito feliz, porque dentro daquele jogo ele poderia ser um florista. E a sua obsessão era tão profunda pelas flores, que eu mesmo ganhei uma nova habilidade. Agora ele poderia aprender tudo sobre as flores. E ao se aprofundar dentro da floresta, Jaol achou um lindo jardim. E uma flor específica deixou ele bem intrigado. Todas as flores haviam brotado, menos ela. E logo apareceu uma missão para ele, sobre a flor que nunca brota. E agora o nosso prota teria que fazer de tudo para aquela flor brotar. Como sua insistência não fazia aquela flor brotar, o prota correu para a Vila dos Elfos, para conseguir materiais para fazer aquela flor finalmente brotar. Só que a aparência de Jaol era similar a um monstro, por causa dos seus músculos e do seu tamanho, fazendo os elfos atacá-lo. Mas Jaol não era de ataque, e sim de defesa, mostrando para os elfos que ele não era um monstro, e sim humano. E também ele era um amante de flores. E mostrou para os elfos também que ele tinha uma missão de ajudar uma flor a brotar que nunca brotava. E os elfos acabaram levando ele correndo para a anciã dos elfos. E na verdade a flor que nunca brota é uma missão do Deus dos Elfos, que ele criou essa missão para o seu sucessor que salvaria os elfos. E com essa missão ele poderia criar uma nova floresta para os elfos. E existem vários elfos em New World. E esses elfos não têm lares, eles estão esperando o Salvador. E nosso protagonista, ele descobriu que ele era um amante de flores digno de herdar essa missão. E de finalmente despertar o legado de Tiu Lig Lux, do Deus dos Elfos.